Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes, também quem nos assiste. Estamos no ar um pouquinho mais cedo hoje com o Viva Voz. Ô Vera, a semana começou com o governo tentando se aproximar do Congresso. Teve encontro do presidente Lula com Arthur Lira no domingo, depois o Lula falando com a imprensa, tentando apaziguar, entrando ele pessoalmente na negociação com o Congresso. E aí a semana termina com o mesmo governo indo ao Supremo para tentar resolver um impasse com o Congresso na questão da desoneração. Que cavalo de pau foi esse, minha amiga? O que rolou entre segunda e ontem? Pois é, rolou que acho que falou mais alto, Carol, um certo pânico que está batendo na equipe econômica de não conseguir cumprir a meta fiscal, em razão justamente de muitas despesas e do fato de que muitas das receitas que foram programadas e planejadas pelo ministro Fernando Haddad não se confirmaram. Então, depois do Viva Voz de ontem, em que a gente falou o quanto que seria contraditório e a Justiça, em razão desse fato que já opôs o Congresso e o governo tantas vezes, eu falei com integrantes ali do governo que falaram, olha, mas a questão é constitucional, diz respeito à responsabilidade fiscal. Se passar isso, quem pode ser acusado de descumprir a lei de responsabilidade fiscal somos nós, governo. Então, existe uma cobrança em cima do governo, mas o Congresso aprova um monte de medidas para as quais não tem previsão orçamentária e a coisa vai ficando por isso mesmo. Então, eles fizeram isso, eles evitaram ao máximo recorrer ao Supremo, preferiram editar aquela medida provisória, acabou sendo uma decisão errada, se mostrou muito errada, porque o Congresso entendeu como uma afronta, não resolveu nada e o Pacheco tinha tirado da MP essa questão, portanto a desoneração seguiria valendo até 2027, a dos municípios também, que o governo acha ainda uma excrescência maior, porque essa nem gera novos empregos nem nada, então eles preferiram correr o risco de um novo desgaste político, um desgaste político que, aliás, está confirmado, a gente vai falar aí da reação do presidente do Senado, é um desgaste que existe, ele é real, mas o governo fez um balanço e um encontro de contas e entendeu que valeria a pena buscar pelo direito, porque achou que teria maioria no Supremo, e aí administrar de alguma maneira esse novo embate com o Congresso lá na frente, mas pelo menos tira da frente essa despesa que é fruto, na verdade, de você deixar de arrecadar, né? Uma renúncia fiscal que equivale a uma despesa, na verdade, porque equivale a você ter ali mais dificuldade de cumprir a meta que o ministro se propôs, que é de zerar o déficit nesse ano. O Vera, o ministro Cristiano Zanin deu essa liminar ontem à noite, mas jogou o caso para o plenário virtual do Supremo. Alguns ministros já estão lá depositando seus votos. Dá para ter uma ideia de como é que vai ser o placar? Dá sim, Carol. O governo tem grandes chances, aliás, é quase dado como certo que o governo vai vencer. Além desses 4 votos que ele já tem a favor do fim da desoneração, deverão haver pelo menos mais 2 votos. 2 votos são dados como garantidos, o do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Isso já perfaz um placar de 6 votos contra a permanência da desoneração, tanto dos municípios quanto dos 17 setores da economia que são intensivos em empregabilidade de mão de obra. Então, se nenhum outro ministro, além desses 2, votar a favor do governo, o governo já vence. Os demais votos eu ouço ali avaliações contrárias a respeito do que farão os ministros. São votos considerados muito prováveis a favor das empresas, os ministros Nunes Marques e André Mendonça, e a ministra Carmen, ministro Fachin e ministro Fux, eu ouço avaliações contraditórias a respeito do que eles farão, se vão com o Zanin ou se vão com as empresas. Mas ainda que os 3
votem a favor da empresa, caso se confirmem os votos do Alexandre de Moraes e do Toffoli, o governo já terá vencido. Então é muito provável que o Lula vença essa queda de braço. E aí falaram, será que vai ter alguma queda de braço? Será que vai ter algum pedido de vista? Não deverá ter pedido de vista, porque pedido de vista é meio inócuo para mudar a decisão, né? Como tem uma liminar suspendendo a desoneração, se quem está vencido fosse pedir vista, a liminar continuaria valendo. Então, você prorrogaria uma situação de incerteza, que para as empresas é ruim, é melhor ter uma decisão definitiva o mais rápido possível nesse caso. Bom, já tivemos a reação aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu, disse que vai recorrer e fez uma crítica ali ao governo justamente nesse tom, dizendo, olha, a gente estava negociando, adiamos a votação dos vetos do governo, tem outras questões importantes sendo resolvidas aqui no Congresso, por exemplo, a questão do PERS, enfim, no meio dessas negociações o governo judicializa a questão, o Pacheco foi nesse tom aí ao fazer essa crítica, né? Exatamente, Carol. Ele demonstrou bastante irritação, principalmente porque ele se comprometeu com essa prorrogação, se comprometeu com vários setores que eram beneficiados e que fizeram um forte trabalho de lobby ali no Congresso. E foi ele que patrocinou, de alguma maneira, a entrada dos municípios nesse projeto, de uma maneira bastante torta, foi feito por projeto de lei. Os municípios, como eu disse, uma questão previdenciária, não diz nem respeito a gerar emprego novo. Sim, existe um problema da previdência dos municípios, todo mundo sabe que ele precisa ser atacado, mas não é um problema que deve ser endereçado dessa forma que o Senado endereçou. Então, o Pacheco, ele tem muito interesse nesse caso e é por isso que ele está tão contrariado. A ponto, inclusive, de a Câmara ter tirado um pouco o pé dessa história. Eu ouvi hoje de deputados, não, essa deixa com o Pacheco, essa é uma briga do Pacheco, ele que recorra, ele que põe a cara para reclamar do governo, ele que brigue, porque a Câmara já está em muitas brigas com o governo, com a articulação política, essa não é uma briga da Câmara, então eu ouvi muito isso hoje em conversas com deputados. E aí ele, de fato, tomou para ele essa briga. Não sei não se isso não pode ter impacto, viu, Carol, na questão dos vetos, porque ele topou um acordo um dia antes, no mesmo dia do governo ir ao Supremo. Então, isso aí também não está descendo muito na garganta dele, sabe? Pois é, pareceu bem incomodado mesmo. Agora, Vera, o Pacheco hoje, você diria que está mais indisposto com o governo que o Arthur Lira? Mudou aí no ranking? Olha, eu não diria mais, tá? Até porque essa coisa que o Lira sempre reclama de que o Pacheco faz e ainda assim escapa de críticas do governo, ela é verdadeira. Quando você conversa com o governo, não é o mesmo tom que se entrega em relação aos dois. É como se o Arthur Lira fosse um inimigo constante e o Pacheco um aliado instável. E se você colocar ali o que cada um já entregou em termos de votação, eu não acho que essa avaliação seja justa, estrito sensu, sabe? O Pacheco agora está para votar essa questão do quinquênio, que espeta uma conta bilionária no governo. O Lira diz que vai segurar. Então, nesse caso, pode ser que o governo lá na frente tenha de agradecer ao Arthur Lira por não sangrar em 82 bilhões de reais. O Pacheco fica dando essas de uma no cravo e outra na ferradura. E o Lira, com todas as muitas demandas que ele tem por cargo, por emenda, por tudo e que é meio insaciável, quando ele diz, olha, isso aqui vai passar, a coisa passa no prazo de poucas sessões. Quando ele diz, olha, isso aqui não dá para passar, é porque ele está realmente avisando que ele já sentiu o pulso da casa e que não vai passar. Se houvesse uma relação ali de confiança, e se o governo tivesse força o suficiente para brecar algumas das demandas muito excessivas e fisiológicas que ele faz, seria um aliado importante para o governo. Mas eles não estão conseguindo fazer esse balanço. A coisa entre ele e o Padilha realmente desandou. Mesmo entre ele e o Haddad as coisas não estão tão bem, vão ter que melhorar, porque tem aí toda a regulamentação
da reforma tributária para ser votada, e ela começa pela Câmara. Então, eu diria que hoje, se o governo fosse avaliar com ali justiça, veria que o Pacheco está impingindo contas mais caras, talvez, do que o Lira pro Lula pagar. Vamos com música, Vera? Vamos com música. Hoje morreu o Anderson, da banda Molejo, uma banda, né, ali muito icônica do pagode dos anos 90, pagode paulista dos anos 90. Gerou uma comoção, porque muito jovem, morreu aí em condições de bastante sofrimento, uma doença insidiosa. Então a gente vai de Molejo para sextar aí. Enfim, desejando condolências à família, aos amigos. A gente escolheu Cilada, que também não deixa de ter, né, Carol, uma relação com tudo isso que a gente discutiu aqui. Começou parecendo que era amor, né, Vera? Mas era Cilada. Eu tava crente, ia viver uma história de amor. Cilada, desilusão. Ela me machucou, ela gostou do meu coração. Obrigada, Vera. Um beijo, bom fim de semana. Até segunda. Tchau, querida, para você também. Até segunda. Intervalo, voltamos já já.